Para ficar salvo a parte que a Renata pediu, vou compartilhar a minha tela com vocês de avaliações. E só para lembrar vocês que a gente ainda vai ter uma resposta, tá? Sobre a tarefa ser ou não em grupo até sexta-feira, tá? Aí até sexta-feira eu vou pedir para vocês para que ainda não façam as tentativas da AD2 em grupo, tá? Porque ela pode ser individual ainda, tá? Mas como a AD1 foi em grupo, né, tem grandes chances de a AD2 também ser, mas eu preciso confirmar antes com o professor meu, tá? Aí até lá, o que vocês podem fazer para ganhar tempo? Tá? Vocês podem assistir aos tutoriais, tá? Tem 2 tutoriais do programa que a gente vai usar, tá? É o software ColioP. Tem 2 tutoriais com exemplo simples, tá? Bem simplesinho. Eu acho até que o exemplo está nas notas de aula, acho que sim. Aí dá para ver mais ou menos como que ele funciona, né? Os botões comuns, as abas, né? A aba dos dados, né? A saída e a solução, para vocês irem se ambientando, tá? O ideal é tentar reproduzir esse exemplo no tutorial que ele coloca para vocês e ver se funciona tudo direitinho, tá? A cobrança em termos da tarefa vai ser baseada nesses vídeos de apresentação. Então, os elementos que aparecem aqui vão ser aquilo que vai ser cobrado na tarefa. Então, saber colocar os campos que representam os parâmetros do problema, as variáveis, a função objetivo e as restrições. Tá? A função objetivo e as restrições têm que estar generalizada. Tá? Isso é uma cobrança em termos do software mesmo. Tá? Aí, assim, não é só do software, é para ser aplicado em qualquer software. Então, Breno, não gostei do ColioP, tá? Já usei a ferramenta da IBM, acho melhor. Usei um EMS da vida, usei um AMPL, usei, sei lá, qualquer outra ferramenta com o mesmo propósito. Tá? Qualquer outra ferramenta que você for usar com o mesmo propósito, a sintaxe vai mudar, né? A linguagem vai mudar, né? ou pode mudar, mas a generalização não. Então, você só tem que saber qual a estrutura que ele vai pedir, quais os operadores dessa linguagem, mas a generalização, né, ela não vai mudar. Tá? Então, se eu quiser usar em qualquer outro programa, eu vou usar, né, uma base de uma formulação generalizada. Tá? Isso é um ponto a favor. O outro ponto a favor é que a generalização, se eu precisar fazer qualquer outra instância desse mesmo problema, né, se eu perturbar os valores do conjunto de dados, ou se eu quiser um outro input de dados,
Para esse problema, ele tem a mesma configuração. Só os dados de entrada que vão ser alterados. Então, você não precisa ficar reescrevendo a formulação toda hora. Você só vai alterar os dados no campo de dados. Né? Ou na parte, né? no campo em que os dados foram preenchidos, ou no arquivo de dados, que também dá para fazer, né? Um arquivo CMPL só com a formulação generalizada e um arquivo que ele puxa o conjunto de dados. Então, por isso que obrigatoriamente tem que ser a implementação da versão generalizada. Tá? Então, os 2 primeiros vídeos de tutoriais vão dar o norte. Os dois tutoriais são do professor Ormeu e o último é de erros comuns. Tá? Esse é meu. Em que depois de alguns semestres eu fui vendo mais ou menos o que vocês erram mais, e está nesse vídeo aqui. Basicamente são operadores, né? Alguns símbolos em que vocês colocam, começam eles e esquecem de finalizar. Então, saber para que serve uma vírgula, um ponto e vírgula, um dois pontos. Tá? Como fazer uma atribuição de uma variável, né? Ou atribuir valores a um conjunto de dados. Tá? Saber quando e como usar uma chave, colchete, parênteses, uma indicação, né, de término de linha, né, começo de linha, as estruturas das restrições, da FO. Então, é um compilado aqui do que é mais comum de acontecer. Né? Então, vale a pena ver depois. Tenta reproduzir o exemplo simples, ver se não deu erro nenhum. Deu erro nenhum, beleza, tenta fazer algum outro mais complicado. Né? Qualquer exercício vocês podem colocar ele no software, né? Até a formulação na forma aberta, pode colocar também que ele resolve, mas a gente vai cobrar a generalização. Então, teve algum... peguei um exemplo com generalização. Aí, tento colocar aqui. Tentei colocar, comecei a achar um monte de erro, aí o último vídeo serve para isso. O que será que eu esqueci? Ele, o compilador indica erros em linhas específicas, mas eu estou na linha, não tem nada de errado. O que está acontecendo? Aí, eu vou dizer que, olha, tem que olhar para a indicação dele, onde ele acha que está errado. Às vezes pode estar ali, né, e outras vezes está na linha anterior, ou algumas linhas anteriores, porque você esqueceu de algum elemento, esqueceu uma chave, um colchete, esqueceu de indicar o término de uma linha. Então, aqui eu vou dar mais instruções na hora que os erros começarem a acontecer. Então, tem isso daqui para vocês assistirem, né? Pelo menos até sexta-feira, já tentar alguma coisa. E o que não tiver abarcado nesses 3 vídeos está no manual, tá? CMPL manual. Aí tem que entrar aqui, aqui tem tudo, tá? Em caso de dúvida, é só falar comigo também. Aí o que mais? Ficou faltando colocar o texto, as orientações gerais e o texto base da D2. Por que não está liberado ainda? Porque eu preciso confirmar se é individual ou em grupo para dizer, é individual ou em grupo para vocês se organizarem a partir daqui. Então, está faltando só essa indicação, se é em grupo ou não. O arquivo ele tem algumas instruções, mas eu já estou dando boa parte deles aqui. E o mais importante é a tarefa, especificamente, da AD2, é a implementação, tá, nesse software, no ColeP, a implementação da formulação algébrica geral
da sua tarefa da AD1. Tá? Então, você vai vir aqui, AD1 gabarito. AD1 gabarito. Vai entrar, tem um gabarito na forma aberta, com os dados, e o gabarito na forma generalizada, né? A formulação algébrica geral. Então, você vai escrever, vai implementar no ColhoP a versão generalizada, atribuindo os dados, né, que estão ou no enunciado ou na forma aberta também. Né? Aí, aqui cabe um adendo. Né? Por que não é simplesmente fazer um? Né? Só um dos dois. É uma mistura dos dois. Né? Porque na forma tradicional, vocês vão ver no vídeo 1 que a forma mais simples de resolver essa tarefa é enviar a tarefa num único arquivo extensão .cmpl. Tá? Aí, nesse único arquivo, vai ter a generalização, né? Mas no corpo dele também vai ter o conjunto de dados, tá? Porque só com a generalização a gente não consegue resolver uma instância específica. Né? Então, tem que ter a instância específica que a gente vai resolver para aquela forma generalizada. Tá? Então, tem que colocar a generalização e o conjunto de dados tem que estar também. Aí vocês vão ver, né, como é que faz isso. Basicamente, colocar todas as informações da formulação algébrica geral e no campo parâmetros do software você vai, além de colocar quais os parâmetros são, os valores daqueles parâmetros. E dá para colocar tudo isso no único arquivo CMPL e resolver. Então, vai estar a generalização, os dados e a própria solução, né? Porque vocês vão me mandar, eu vou selecionar para resolver e vou ver a resposta de vocês, né, com base na formulação que vocês apresentaram. Tá? Então, fica tudo num arquivo só. É o melhor cenário, vocês entendem melhor, as notas costumam ser melhor. Mas, digamos, né, num cenário ideal, o cenário ideal seria, né, o arquivo CMPL ter só a generalização, né, e dentro desse arquivo CMPL, ele apontar, né, para um arquivo de dados, né, que a gente chama de extensão CDAT, né, é o arquivo de dados para o CMPL, é o CMPL Data. A extensão .cmpl ter a formulação, dentro dela apontar para o conjunto de dados, que é o arquivo extensão .cdat. Né? Aí no CDAT você colocar os dados, né? Aí ele fica de fato separado, né? Então a formulação está num lugar, os dados estão no outro. Se eu quiser resolver, eu vou puxar os dados do arquivo extensão de dados e a solução vai puxar a formulação do CMPL, né? A formulação generalizada do CMPL, os dados do arquivo CDAT, e vai te dar a resposta com base naquilo. Se você precisar alterar ou quiser apontar para um outro conjunto de dados, você aponta para outro e ele resolve com base na generalização. Mas isso fica um pouco mais complicado. Tá? Aqui só vale a pena dizer que existe. Né? Eu estou dizendo para vocês que existe. Mas dá para fazer tudo em um arquivo só, baseado nos tutoriais. Só lembrando, não pode ser só os dados, né? Não pode ser a formulação aberta, né? Com todas as restrições e os dados diretamente nele, porque eu só vou conseguir resolver aquele. A ideia não é essa. Tá? A ideia é
no arquivo único, você colocar os dados e a formulação generalizada. Que aí, mesmo nesse arquivo único, CMPL, você só altera os dadozinhos no primeiro campo e continua resolvendo qualquer instância dele. Tá? Então, a lógica é essa. Então, não é só os dados, não é só a generalização. O arquivo com base nos tutoriais tem que ter os dois. E vocês vão ver como é que funciona essa lógica nos tutoriais. Tá? A entrega vai continuar para o dia 4. Né? A minha ideia é ter liberado para vocês até o dia 18, que aí dá uma semaninha, 2 semaninhas e alguns dias. É tempo suficiente para fazer, inclusive individual. Tá? Se for em grupo, né, é mais fácil ainda. Né? Com 2 pessoas ou com 3 pessoas, a carga diminui bastante. Mas dá para fazer, mesmo que individual, em 2 semanas. Tá? Aí, o que mais? Vamos ver. E eu tinha falado que já foi liberado a aula 6, estava previsto para a semana passada, e a aula 7, que estava previsto para essa semana. Tá? Tem as notas de aula, tem as listas, e o que é novo, que só deu para colocar no final do semestre passado, são as implementações. Tá? Dos algoritmos e da memória de cálculo. Então, para cada algoritmo, nas aulas 6, 7 e 8, vocês vão ter as implementações dos algoritmos e a memória de cálculo. Para as aulas de filas, também tem, mas não tem memória de cálculo, né? É só as respostas diretas. Mas para as aulas 6, 7 e 8, tem os algoritmos implementados e a memória de cálculo. Então, olha, para a aula 6, tem o algoritmo de Dijkstra. Tá? E tem a implementação dele. Ó, tem as notas de aula, tem as listas, tem todas as memórias de cálculo possível, todas as memórias de cálculo possíveis, tem a resolução, tem uma videotutoria de uma possível memória de cálculo que eu faço com os alunos, e tem a implementação dela em web. Tá? Aí, como que eu faço isso? Vai entrar aqui e você vai colocar os dados do teu problema. Entrei na lista no exercício tal. Quero checar se a resposta está certa. Né? Se a resposta está certa, você vai olhar para o teu grafo. Meu grafo tem 6 vértices. Vem aqui e preenche, 6 vértices. E tem essas conexões, que podem ser arcos ou arestas. Se for direcionado, são arcos. Né? Eu tenho setinha. Né? Se eu tiver setinha, é um problema direcionado, é um arco direcionado. Se não tiver setinha, a direção não importa. Então, eu não tenho arco, eu tenho arestas. Né? Tanto ida como volta serve, a gente chama de não direcionado. Então, se for arco direcionado, se for aresta não direcionado. Aí eu tenho as conexões do vértice 1 para o vértice 2, ele tem peso, custo, ou seja lá, o que for, de tanto, sei lá, de 5. Aí eu vou colocar mais um. Do 2 para o 3, sei lá, vale 7. Aí eu preencho 7. E vou preenchendo, né, um a um. Vou adicionando e vou removendo. Se eu quiser trocar, eu limpo aqui, né? Ou reseto o valor lá embaixo. Aí apaga tudo. Mas vai preenchendo, vai adicionando arcos ou arestas, marca se é direcionado ou não, e indica para o programa, né, qual vértice é de origem, geralmente é o primeiro, e de destino, geralmente é o último. Né? Mas pode não ser, pode ser qualquer um. Eu posso querer saber o caminho mínimo de um par origem de destino qualquer. Sei lá, pode ser o 2 e 5. Ele também faz, né? 2 e 5. Também pode. Aí eu vou colocar para vocês o exemplo da aula 6 que já está setado aqui.
Então, da aula 6 tem 6 vértices, tem 10 arestas, né? Tem essas arestas, ele é não direcionado, né? São arestas, e ele quer saber o caminho mínimo entre o vértice 1 e o vértice 6. Está aqui, preenchido. Se eu quiser saber só a resposta, eu clico em solução simples, ele te dá a resposta direto. Ó, o caminho mínimo é 9. E o caminho mínimo de custo, peso, né? 9, ele passa por esses vértices e por essas arestas. Ou seja, é essa rota aqui. Vou do 1 para o 2, do 2 para o 5, do 5 para o 6. Esse é o caminho mínimo de custo 9. Saindo do 1, chegando no 6. Mas eu posso querer saber do 2 para o 6. Ah, do 2 para o 6 é 4, 2, 5, 5, 6. Ah, eu posso querer saber do 3 para o 5, se houver, né? Tem que saber se existe também, né? Se tiver rotas alternativas, pode ter. Aqui tem, tá vendo? Então, ó, o caminho mínimo do 3 para o 5 é 3 para 2, 2 para 5, caminho mínimo 4. Então, ele calcula para qualquer par que existir aqui. Você só precisa indicar qual você quer, né? E se você quiser a memória de cálculo, aí você vai clicar em relatório PDF, tá? Aí eu já tenho um salvo aqui. Vou compartilhar na gravação para vocês, para ver como que é mais ou menos. Tem um relatório com base nas notas de aula. Então, tem aqui, ó, relatório do algoritmo de Dijkstra. Aí tem essa memória de cálculo. Só vale lembrar, né? As memórias de cálculo, a gente apresenta 4 possíveis, né? Baseada em pseudocódigo, baseada em rotulação... não, isso é outro algoritmo, perdão. Baseado em pseudocódigo, solução em tabela única, é a segunda. A terceira, solução em múltiplas tabelas e solução baseada nos grafos. Tá? Então, a primeira, que é a solução em pseudocódigo, que é a que está nas notas de aula, é a mais fácil para implementar aqui. Então, a memória de cálculo que a gente vai colocar para vocês se guiarem em qualquer exercício que vocês imputem lá, vai ser baseada em pseudocódigo. Tá? Mas você pode conferir ela com qualquer outra vendo a iteração. Tá? Aqui, ó, na iteração 0, a gente computa os caminhos em aberto, tá? Indica se não existir, vê quem está rotulado, quem não está rotulado, e indica o próximo a ser rotulado. Né? Sempre o próximo a ser rotulado no problema de caminho mínimo é o que tem, né, custo ou peso menor. Então, aqui, dos que estão em aberto, é 5, 4 e 10. O menor dos que estão em aberto é 4. Tá? Então, o próximo a ser rotulado é o 3. Aí eu indico, ó, né, aqui é o último, né? O último a ser rotulado. O último é o 3. Aí eu vou para o 3. Né? Se o 3 não for o vértice de destino, aí eu continuo. Aí do 3 eu olho os caminhos, né, ou rotas em aberto a partir do 3. Aí eu computo. Se tiver melhor, eu atualizo. Aí eu olho aqui. Aí eu tenho em aberto 5, 10 e 9. O próximo a ser rotulado é o de menor peso ou custo. Então, é o D2 aqui, é o 2. Então, o último a ser rotulado é o 2. E eu vou assim até que o vértice de destino seja rotulado ou até que não tenham mais vértices a serem rotulados. Que aqui ele converge para os dois casos. Né? Aqui o último a ser rotulado de fato é o 6. Eu não tenho mais vértices a serem rotulados. Então, ele o vértice 6 é o pior cenário. É o vértice mais distante em relação, quando comparado ao vértice 1. Né?
Então, ele é o pior caso. É o último vértice a ser rotulado. Aí ele recupera aqui. Ele recupera os predecessores imediatos do vértice 6. Né? Do 6 é diretamente ligado ao 5. O 5, predecessor imediato, é o 2. E o do 2 é 1. Aí assim eu recupero o caminho mínimo. Né? 6 para... 6, 5, 5, 2, 2, 1, mas é voltando. Isso aqui é voltando. Então, eu escrevo de trás para frente. Então, 6, 5, 5, 2, 2, 1. Então, o caminho mínimo é 1, 2, 2, 5, 5, 6. Aí você pode comparar essa memória de cálculo com as outras. É só você escolher a que melhor você se adapte. Né? E se quiser comparar, tem essa comparação aqui. Tá? Aí eu vou voltar para lá. Como já saiu a outra aula, né, aula 7, na aula 7 a gente fala ainda em problema de caminho mínimo e apresenta o algoritmo de Floyd. Tá? Mas Floyd não deu para implementar aqui porque ele está baseado em tabelas e eu não consegui fazer a tempo um script para ele. Tá? Mas tem num link externo que ainda não está funcionando. Tá? Aí deixa eu baixar aqui o... Está aqui, ó. Peraí, deixa eu ver se aqui está funcionando. Tá. Num link externo, eu vou colocar no chat. Deixa eu botar direto para o de Floyd. Floyd. Vou salvar e vou botar no chat para vocês. Então tem um link externo aqui, né? ppro.cefet-rj.br/tio Breno /floyd.html. Né? Aí tem lá. Aí dá para comparar o algoritmo de Floyd para problemas de caminho mínimo, que dentro da plataforma não tem. É um link externo. Talvez eu coloque para vocês aqui o link direto, mas a página está fora do ar, eu acho que a energia caiu lá no servidor. Aí, quando voltar, eu coloco para vocês como material complementar aqui. Tá? E a aula continua com outro algoritmo, mas o algoritmo para problemas de árvore geradora de peso mínimo, tá? Que é o algoritmo de Prim. Aí Prim tem a implementação web para Prim. Tá? Mesmo formato, né? Todos eles têm o mesmo formato para adicionar arestas. Vou colocar o exemplo das notas de aula, né? E posso pedir a solução direta. Ó, a árvore geradora para esse problema da aula 7 é essa aqui. Né? Tem essa árvore aqui embaixo, tá? O ST é de Spanning Tree, tá? É de árvore geradora. E o comprimento é o LST, tá? É o comprimento da árvore geradora de peso mínimo. Que aqui já está dado direto, tá? Comprimento de 11 e a árvore, né? A árvore aqui no campo de baixo. Aí se eu quiser... não, fiz e achei algo diferente. Não deu 11, não deu essa árvore. Aí você pode checar pela memória de cálculo. Para Prim, tem duas, né? Tem duas possibilidades. A primeira é a memória de cálculo que eu vou colocar para vocês aqui. Né? E a outra
é a solução diretamente no grafo também. Em algum vídeo, eu acho que tem vídeo aqui, eu acho que é inclusive nesse, eu acho que eu deixo o vídeo para vocês aqui. Tem. Nessa videotutoria tem aqui. A outra possibilidade, né? É construir a árvore geradora direto no grafo. Tá? Dá para fazer também. Mas para a implementação é mais fácil, né, se basear num pseudocódigo também. Aí como que tá? Tá a primeira, né, que é essa daqui, algoritmo de primo. Então, quero checar, eu não achei 11 nem aquela árvore. O que eu fiz de errado? Vai comparar a tua memória de cálculo com essa daqui, tá? Que é o comprimento da árvore começa em 0, né? A árvore sendo construída, né? O primeiro vértice que foi colocado na árvore que eu estou construindo. Então, os rotulados e os não rotulados, a grosso modo, né? Eu só não coloco a mesma indicação para não confundir, porque são rótulos diferentes, tá? Mas eu estou basicamente colocando vértices na minha árvore. O C são os vértices que eu estou colocando na árvore. Os C' são os que eu ainda não coloquei, né? Só que, por definição, né, para ser uma árvore, eu tenho que ter exatamente o número de vértices menos uma unidade em termos de arestas. E para ser uma árvore geradora, eu preciso ter necessariamente a mesma quantidade de vértices. Então, o algoritmo só vai convergir para ser uma árvore geradora quando o C' não tiver mais elementos. Então, eu posso começar o C de qualquer vértice. Tá? Em termos de algoritmo, a gente começa pelo primeiro, tá? Para ser mais simples. Mas se você for fazer pela solução visual, né, dentro do gráfico, você pode começar de qualquer vértice, não importa. Aqui a gente começa pelo 1, né? Por ser mais simples de implementar, começa no 1 e eu vou colocando novos vértices conforme o critério, né, de arestas a serem colocadas numa dada lista, né? Eu escolho aquela que for menor e que não forme ciclo, né? Porque para ser uma árvore, por definição, ela não pode ter ciclos também. Então, não é simplesmente colocar as arestas de qualquer jeito. Então, tem que ser as menores, as arestas menores, mas também não pode ser qualquer aresta menor, né? Tem que ser aquelas menores que não formem ciclos com a árvore que eu estou naquele momento. Como no começo eu ainda não tenho, né, aresta nenhuma, eu coloco a menor. Mas depois eu tenho que tomar esse cuidado, né, para não formar ciclo. E eu vou, a cada aresta que eu coloco, eu adiciono peso na árvore. Né? Na primeira iteração passou a ser peso 4, aí depois né, do vértice ao colocar o vértice 3, eu coloquei a aresta 1, 3 e o peso da aresta 1, 3 é 4, e eu vou rotulando até, eu vou adicionando vértices até que eu não tenha mais vértices a serem colocados na minha árvore, né? Na minha árvore geradora. Aí eu vou colocando, né, vértices nos meus rotulados e vou construindo a árvore adicionando as arestas que indicam a conexão, né, de um vértice, de dois vértices rotulados em sequência. Né? Então, do 1, 3, aí depois do 3 eu coloquei o 2, que dá a aresta 3, 2 ou 2, 3, tanto faz, e eu vou somando o peso de cada aresta. Eu vou colocando as arestas,
com base nos vértices que foram rotulados, até que eu não tenha mais vértices a serem rotulados. Eu termino C' com 0 elementos, né? Um conjunto vazio. Quando o conjunto fica vazio, significa que eu coloquei todos os vértices. Logo, a minha árvore, né, ela é geradora, né? Eu coloquei todos os vértices do grafo original. E agora eu tenho uma árvore com todos os vértices. Então, uma árvore geradora. E pela construção, que a gente foi colocando as arestas de menor peso, não formando ciclo por ser árvore, ela também é minimal, né? Então, uma árvore geradora de peso mínimo. Aí converge aqui para a iteração 5, peso da árvore 11, árvore 1, 3, 3, 2, 2, 4, 4, 5, 5, 6. E é essa memória de cálculo que vocês vão poder basear, né, corrigir os exercícios conforme vocês forem fazendo. Não entendeu, teve dificuldade de alguma coisa, ao testar a calculadorazinha aqui, né? Ou alguma coisa nesse processo, é só botar mensagem para mim lá. Preferencialmente pela sala de tutoria, né? Ou então por mensagem privada, tá? Que eu respondo vocês. As calculadoras são novas, né? Entraram no final do semestre passado. Aí, se vocês encontrarem algum erro ou tiver alguma dificuldade, também fala comigo, tá? Eu basicamente aproveitei o código do link externo, ele estava funcionando direitinho, tá? Mas se vocês notarem algum bug, ou coloquei mais vértices e o comportamento fica errático, então, assim, se vocês perceberem alguma coisa, faz contato comigo para poder revisar o código, mas para exemplos pequenos, né, principalmente os da lista, né, ele tem funcionado direitinho. Aí deixa eu ver, eu acho que isso era tudo, né? Era o que a gente conversou antes, não estava registrado. Agora está registrado, né, que a Renata tinha pedido. E dá para a gente finalizar por hoje. A ideia hoje era mais conversar sobre a prova, né? A gente teve poucos alunos, os alunos que participaram acabaram sendo do polo que a prova foi cancelada, né? Então não deu para a gente conversar, mas não faz mal, né? O que a gente fosse conversar ia ficar fora desse registro, né? Porque é um bate-papo informal mesmo. Era mais importante eu saber se teve algum problema, se alguma orientação que a gente passou não foi respeitada ou se não foi passada, para a gente ter uma ideia. Está tendo falha de alguma comunicação, para a gente também reforçar para as próximas provas. Mas, no geral, era para saber, né, se teve dificuldade para usar calculadora, né, para usar material de desenho, né, as réguas, par de esquadro e caneta ou lápis de colorido, né? Se teve dificuldade na obtenção das folhas de resposta e folha de rascunho, né? Se teve limitação da quantidade de folha de rascunho, porque já aconteceu. Então, era mais para saber isso, né? Como a gente não teve um quórum significativo, a gente deixa para a próxima. Tá bom? Então, era mais isso para a gente conversar mesmo. Como a gente já
Já tratou das outras coisas, conversamos informalmente com quem estava aqui. A gente pode encerrar por hoje. Tá bom? Uma boa noite para vocês, boa semana. Se conseguirem estudar alguma coisa em termos do COLE-P, pode fazer contato. Ou das aulas que saíram agora, né? Tanto faz. Pode ser de uma coisa ou de outra. E a gente se vê na semana que vem. E até sexta-feira eu libero para vocês o texto base da AD2. Certo? Uma boa noite para vocês, boa semana.